A gente está hoje no quarto episódio da nossa série, que é a série Ícones da Esperança, que são cristãos e cristãs que influenciaram profundamente a história da humanidade. Primeiro foi com o reverendo Martin Luther King, depois John Wesley, fundador do metodismo, quando a gente falou também do grande legado de reformador social do John Wesley, sua luta abolicionista, seu envolvimento nessa luta. Falamos do Dietrich Bonhoeffer, mártir cristão, mártir protestante, no enfrentamento e na resistência ao nazismo na Alemanha, no século passado. E nessa noite a gente, na verdade, fala sobre duas mulheres. Essa noite é uma noite em que a gente tem a presença aqui de duas mulheres. Uma para ser homenageada e a outra especialista na sua história. E a homenageada de hoje nasceu no início da década de 1910, na cidade de Tuskegee, no Alabama, nos Estados Unidos. Ela estudou em escolas rurais e se tornou costureira para ajudar com as despesas em casa. De costureira a uma das grandes ativistas da história da luta dos negros nos Estados Unidos, Rosa Parks, é a nossa homenageada da noite. Ela entrou para a história na noite do dia 1º de dezembro de 1955. E quem vai contar para a gente detalhes da sua vida, dos seus ideais, da sua luta, é a teóloga Regina Fernandes, que tem especialização em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, mestre em Teologia e Praxis e coordena a editora Saber Criativo. Regina, muito boa noite. Bom demais poder contar com você nessa noite para falar de uma pessoa tão especial para a história da humanidade, sobretudo da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Obrigada pelo convite, né, e uma oportunidade de participar, e ainda mais para tratarmos desse assunto, né, que é essa luta histórica recorrente pelos direitos dos negros no mundo, de um modo geral, e no caso da Rosa Parks, mais diretamente relacionado com a luta dos negros norte-americanos. Então, agradeço muito. Imagina. E de antemão, eu gostaria de fazer uma observação até, né? Uma certa vez eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com um grupo terena no Mato Grosso do Sul. E nós ajudamos a organizar um seminário lá, funciona até hoje, com todas as suas dificuldades. E nós demos aula lá várias vezes e eu disse para eles, falei, olha, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre o assunto, porque era para vocês estarem falando, dando aula, ensinando, vocês próprios indígenas. Essa é uma situação provisória, né, no caso deles. E aqui é a mesma questão, desde o início aqui eu deixo claro que as melhores pessoas para estarem falando seriam as mulheres negras desse país, né, que dão continuidade, se inspiram na Rosa Parks, né? Com certeza. Mas existe toda uma situação pela qual a gente também tem que falar, e aí durante a live a gente discute isso, né? Nós dois aqui tratando do assunto, tem sentido também, né? Com certeza. Aliás, eu inclusive quero falar também um pouco sobre isso. A gente teve várias pessoas e, enfim, lógico, respeitando os lugares de fala, assim como também respeitando os aliados nas lutas. Exatamente. Então, e você sabe como é que é a composição das próprias lives, a composição das agendas. Enfim, não é simples coincidir a agenda de todo mundo, mas eu dou graças a Deus que sua agenda coincidiu, veio, e eu tenho certeza que você tem as melhores condições, as melhores credenciais, não apenas de formação acadêmica, mas também de luta para poder falar daquilo que a gente vai falar aqui hoje à noite. Mas, já iniciando, eu queria, sempre antes de falar do ícone, eu pergunto, eu gosto de saber as razões que levaram o convidado ou a convidada a se interessar pelo tema. Como e quando foi que você se deparou com a história da Rosa Parks e por que você quis saber mais? Por que você quis saber mais sobre a vida dela? Eu sou teóloga e eu estudo a teologia latino-americana. Sou envolvida com a teologia latino-americana.
já há mais de 25 anos dando aula sobre esse assunto. Trabalho mais especificamente com a chamada teologia da missão integral, que pretende ser uma teologia contextual, contextualizada. E eu percebi ao longo da minha docência e da pesquisa e da produção literária, né, sobre o assunto, que eu não poderia falar de uma teologia contextualizada se eu não tivesse uma visão de conjunto do contexto. Né? Então, eu comecei a me interessar pelas causas do movimento negro, pelas causas do movimento indígena, as lutas indígenas. Foi então, por essa razão é que né, você acaba se envolvendo. Por essa razão que eu me interessei por ela, porque ela evoca não somente a questão da luta no contexto do movimento negro, mas também da luta das mulheres. Então, a Rosa Parks, ela chama a atenção da gente em relação a essas duas militâncias, né? E daí meu interesse por ela, nesse sentido, em função da teologia que eu trabalho. E aí, falando um pouco dela, quem que era a Rosa Parks antes dela se tornar uma referência na luta pelos direitos civis? Onde ela morava, como ela vivia? Falar um pouco dela. Então, pelo que a gente tem em nível de informação histórica traduzida, porque tem a própria biografia dela, né? Que ela própria fez uma autobiografia, mas a gente não tem acesso a esse material traduzido. E dentro do material que a gente tem, a gente percebe que era uma mulher relativamente simples, uma mulher que conseguiu fazer o ensino médio por causa do estímulo, do incentivo do marido, vem de uma família de gente meio brava, também. O avô era alguém que andava armado na cidade, não mexesse com os netos, com os filhos, não, porque ele era gente brava. Não é à toa que ela era uma mulher brava, entendeu? De enfrentamento mesmo. Ela já vinha dessa história familiar, dessa experiência familiar. Pelo que dá a entender, porque a história ela é sempre assim, de lances, de relances, né? A gente não tem uma noção real das situações. Mas pelo que dá a entender, o marido dela era uma pessoa bastante solidária, né? Que tanto a estimulou para o estudo, quanto estimulou para participar de uma associação que ele já participava, né? De luta, de militância pelo avanço, né? Da questão dos direitos, né? Das pessoas de cor, como chamavam antes, né? Verdade. Então, e ela era uma pessoa, em certo sentido, simples. Ela vivenciou essa situação do transporte coletivo, não foi uma situação pontual dela. Ela estudou o que nós chamamos hoje de ensino fundamental todo indo a pé para a escola. Né? Porque havia transporte público, mas para as crianças brancas. As crianças negras, na época dela, não tinham direito de usar o transporte escolar. Então, ela já vinha de muito tempo sofrendo, né, uma série de situações que estava acumulando, vamos dizer assim, estava acumulando. Você está falando que ela já vinha de muito tempo sofrendo esse tipo de impacto do racismo, da segregação, da discriminação. Isso. Tem algum registro dela, quando mais jovem, de questionamentos que ela fizesse sobre a condição dos negros no contexto que ela vivia, da sociedade americana? Porque eu imagino que ela foi crescendo e cada vez mais percebendo, tendo consciência dessa segregação, dessa desigualdade no entorno dela, né? A primeira coisa, a gente tem que lembrar que o movimento negro, né, nos Estados Unidos, nem no Brasil aqui, né, ele não algo que começou na década de 50, que foi quando isso aconteceu em 55. Na realidade, o movimento negro mesmo, ele remonta à escravidão, à época da escravidão, tanto lá quanto aqui no Brasil, né? Aqui, por meio dos quilombos e manifestações, né, resistências dos próprios negros,
né, que não se satisfaziam com aquela condição da própria escravidão. E lá nos Estados Unidos a mesma coisa. Aliás, onde tem escravidão de humanos, tem resistências, né? Sejam elas diretas ou dissimuladas, sempre tem formas de resistências. E qualquer humano com o mínimo de consciência da sua condição humana, ele de alguma forma, uma forma ou outra, ele encontra meios de resistir, de demonstrar a sua insatisfação com aquela situação. E a Rosa Parks não era alguém diferente, é alguém que vinha de uma formação assim mais crítica, né? Esse olhar crítico não surgiu de repente, não foi uma lampadinha que apareceu na cabeça dela de repente de ver, lembrando lá do professor Pardal, de perceber a situação em que ela estava, de forma alguma, né? Ela vinha de toda essa situação de enxergar, de perceber, né? Aquilo que os avós dela passaram, que os pais passaram, que foram escravos lá nos Estados Unidos. E agora a condição de discriminação que ela e a família dela também sofria, o marido e a situação, né? A situação social dela por conta disso. Então, a gente tem mania de achar que as pessoas, de repente, a coisa acontece, né? Raramente na história as coisas acontecem assim. Acha que é num estalo, né? Que é no bate-pronto. Inclusive, as grandes mudanças do mundo, é importante a gente lembrar disso, né? Elas não começam grandes, elas começam com pequenos gestos. E nesse caso foi um pequeno gesto que uma mulher negra, que como milhares de outras que vivia nesse espaço que a gente está conversando aí de opressão, lá no interior dos Estados Unidos, lá em 1955, essa mulher diz não a essa opressão, diz não às estruturas que eram sustentadas e alicerçadas na discriminação de raça. Tá? E a Rosa Parks, nesse determinado momento, resolve não dar seu lugar no assento do ônibus para um branco. E aí ela estava cansada, ela tinha tido um dia extremamente cansativo, falou, ó, não vou levantar. Né? E esse gesto acabou levando para a cadeia. Né? Um pequeno gesto. É só bom lembrar. Esse pequeno gesto ecoa até hoje. Para a época, o que significou exatamente, qual foi a dimensão, o impacto dessa negativa dela, dessa recusa dela de se levantar para que outro sentasse, para que o branco sentasse, quando isso era o padrão, essa era a lei, era isso que deveria ser feito. Inclusive, era isso que era aceito pela sociedade, e é bom lembrar, legitimado, inclusive, pelos setores majoritários da própria igreja. Exatamente. Mas é bom a gente saber também, lembrar que antes dela, outras pessoas fizeram aquilo, né? Houve um caso, pouco antes do caso dela, de uma mulher também se levantar, não aceitar se levantar e não aconteceu nada. E ela resistiu, né? E não aconteceu nada. A questão particular, ou peculiar da Rosa Parks é que ela era ativista. Então, ela tinha conexão com um grupo muito grande de pessoas que já estavam se articulando em função dessa questão do transporte coletivo e outras que afetavam os negros naquela sociedade, entendeu? Ou seja, ela tinha noção do que ela estava fazendo, ela tinha noção que isso era uma forma de ativação da consciência, de sensibilização. É bom a gente saber disso, porque a gente tem que aprender que a nossa luta tem que ser articulada, tem que ser pensada, planejada, ela não pode ser só movida por paixão, né? E no caso dela, a paixão é necessária, mas não é o único ingrediente nessa história, né? Ela é o motor, a paixão é o motor da coisa, mas não exime a gente de toda a racionalidade da coisa, né, da intelectualidade da coisa, do pensamento da coisa. E que foi o caso dela. Né? Então, ela tinha muita consciência do que ela estava fazendo e ela já, de certa forma, estava aborrecida com aquela situação
eles já vinham se articulando, não somente ela, mas os grupos, né, a comunidade da qual ela fazia parte, e já tinham como lugar comum, inclusive de reunião, o templo lá da Igreja Batista. Então, isso aconteceu no meio de protestantes, num espaço religioso de protestantes, isso é evangélicos, né? É bom a gente também lembrar disso, até para a gente poder falar acerca do cenário de hoje, né? Dar uma contextualizada aí. Então, quando ela se sentou lá, depois de um dia de trabalho, que ela sentou naquele transporte coletivo, naquele ônibus, porque estava cansada, assim, né? Porque depois de um dia de trabalho, o que você quer é sentar, chegar na sua casa e descansar, né? Encontrar com a sua família e descansar. Mas o que ela fala é que naquela resistência ela não foi movida exatamente pelo cansaço físico, ela disse, mas foi pelo cansaço, ela usou bem essa expressão, foi pelo cansaço de ceder. Foi isso que a moveu, era isso que ela... Pelo disso cansaço que ela... de ceder. Pelo cansaço de ceder. Ela resiste, toda... ela resiste pelo cansaço de ceder. E por que, que tem um impacto? E por que, que tem um impacto tão grande? É porque já estava articulado? É por isso? É porque se tem alguma imagem? É porque a história ganha outros ares, vamos dizer assim, mais simbólicos? Por que, que tem um impacto tão grande essa negativa dela? Porque, como você já citou, houve outras negativas. Né? Claro, não articuladas, mas já havia outras negativas. Ou seja, as negativas já eram, de certa forma, um símbolo. Mas é a negativa dela que detona tudo, que aperta o botão. Ela fala que ela não planejou. Numa entrevista que ela deu, uma das entrevistas que ela deu, ela disse que não planejou isso. Mas ela tinha consciência disso. Ela sabia muito bem das consequências daquela decisão. Então, ela não foi inocente naquela decisão. Foi uma decisão pela resistência mesmo. Uhum. Então, ela, quando entrou no ônibus, ela se sentou num lugar que estava vazio, que poderia sentar, porque conforme a lei daquela cidade, do Alabama, ela poderia se sentar, né, como pessoa negra, poderia até se sentar à frente, desde que não tivesse nenhum branco precisando sentar. Né? Mas o lugar deles mesmo era do meio para trás. E, inclusive, eles tinham que... O ônibus parava, então eles tinham que pagar a passagem para o motorista, o mesmo valor que os outros pagavam, descer do ônibus e entrar pela parte de trás. Caramba. Era essa a realidade deles ali. Né? E acontecia muitas vezes que tinham muitas pessoas negras para entrar ali pela parte de trás e eles dizem que muitas vezes os motoristas, eles pagavam a passagem e acabavam ficando no ponto de ônibus porque o motorista não tinha paciência de esperar todos entrarem e ainda os deixava lá. Era frequente, era recorrente isso acontecer. Então, ela entrou pela porta da frente, sentou, né? E veio um senhor lá, um senhor branco. Aliás, não veio um senhor branco. Quando ela entrou, estava vazio. E aí o ônibus parou num ponto de ônibus que parece que era perto de um teatro. Teatro cheio de gente branca assistindo peça, né? E essas pessoas, então, entraram no ônibus e o ônibus encheu. O motorista parou. Do lado dela tinham outras pessoas, homens negros, sentados, e o motorista, então, orientou que eles saíssem de lá para que as pessoas brancas pudessem sentar. Os dois homens negros saíram e desocuparam o lugar e ela não saiu. Ao contrário, ela se afastou mais e sentou na janela, querendo dizer, eles podem sentar do meu lado se quiserem, né? Claro. E aí o motorista falou assim, não, você tem que se levantar. E ela disse, não vou levantar. Né? E ele disse, se você não se levantar, você vai ser presa, porque conforme essa portaria, né, essa lei, essa regra de Montgomery, ele poderia quase exercer um papel de polícia ali, no sentido de proibir que ela continuasse sentada, né?
Então ele chamou um policial, na realidade, o policial mandou ela sair, ela não quis sair, então eles foram até a delegacia e ela foi presa. E ao ser presa, ela ficou lá à noite, né? No outro dia pagaram a fiança dela. Regina, ela é presa por um claríssimo e corajoso ato de desobediência civil. Já é um ato de desobediência civil e também contém em si um ato de denúncia contra o racismo, contra a segregação, contra uma estrutura que naturalizava aquilo, que normalizava aquilo. Enfim, ela se coloca claramente. E aí ela é presa. E o que acontece com a vida dela depois disso? Porque a gente, normalmente, quando se fala da história dela, todo mundo se refere muito a esse momento específico, que é o momento da resistência e o momento da prisão. Mas não se fala tanto do depois. E depois? O que acontece com a vida dela? Então, ela foi presa, isso aconteceu nesse 1º de dezembro, né? Aí depois, então, marcaram o julgamento para 5 de dezembro. E foi aí que a coisa começou a pegar, né? Porque aí a comunidade de resistência, vamos chamar assim, né? Da qual ela fazia parte, que inclusive também faziam parte dessa associação pelo avanço lá das condições das pessoas de cor. Foi uma associação muito importante na época, boa parte das mulheres que vieram depois e muitos líderes eram associados, né, a essa organização. Então, ela seria julgada. E eles, então, decidiram boicotar, no dia do julgamento, os ônibus, né, o uso do transporte coletivo, no dia do julgamento. Essa foi a situação. De certa forma, num planejamento junto com ela e com o marido dela também. Não foi só uma situação de dó, mas foi uma situação, vamos aproveitar a ocasião para avançar na nossa luta. E ela está junto nesse projeto, né? E é nessa história aí que vai entrar o Luther King também, né? Porque ele era pastor dessa comunidade. Ele surge, então, porque ele está na região, jovem pastor, vai para lá, e aí ele surge no movimento nesse movimento que acaba sendo desencadeado pelo ato de desobediência civil da Rosa. Eles se aproximam nessa luta? Exatamente. Eles se aproximam nessa hora, e embora ele é uma figura muito importante, e ela reconhece a importância dele, a gente só tem que tomar cuidado na história dela para não ofuscar a pessoa dela em função da liderança que ele foi, né? A gente sempre tem que tomar esse cuidado aí. Então, ela acaba sendo condenada e tem que pagar um valor lá. Eles pagam aquele valor, mas o que é importante é o que vem depois, porque eles decidem prorrogar esse boicote ao transporte coletivo daquela cidade, né? E esse boicote vai durar mais de um ano, né? Vai durar 300 e poucos dias. E a questão é que os brancos, naquela época, pegavam pouco o transporte coletivo, porque eles tinham as condições de transporte deles, né? A injustiça ainda fica maior quando a gente percebe isso, que a maior parte... Quem financiava o sistema ainda era quem mais era injustiçado pelo próprio sistema. Exatamente. É uma coisa, assim, de assustar, né? Que humanos sejam capazes de fazer uma coisa dessa. Mas a luta, Regina, a luta contra a injustiça requer ir além de uma ou outra ação mais isoladas, né? É algo que tem uma continuidade, que precisa ter uma constância. A gente teve outras Rosas como ela na história mais recente? Não só recente, né? Mas a história do movimento negro, de um modo geral, norte-americano, brasileiro, é cheio de mulheres, né? De vozes femininas, né? De mulheres que empreenderam essa luta e que foram conquistando espaço, não só como mulheres, mas como mulheres negras também. E lá nos Estados Unidos tiveram várias mulheres,
né, que continuaram, seja por meio da arte, né, da música, seja por meio da própria política, da via, né, do caminho da política, seja por meio da educação, várias delas se dedicaram ao estudo, pleitearam vagas em universidades, não conseguiam, tentavam em outra, não conseguiam, tentaram entrar em Harvard, algumas delas não conseguiram por causa da questão da cor. Né, por questão da cor, mas elas não desistiam, tentava de um jeito, tentava de outro, e várias mulheres, são várias, né, que surgiram, então, vamos dizer assim, no rastro dessa história que ela começa a construir, de certa forma, né, porque a resistência vem de lá de trás, mas a Rosa chama a atenção agora. É um movimento de uma mulher que começou a fazer parte de uma associação que a maioria era homem, e chega a ocupar cargos lá nessa associação. Uma mulher que depois disso, depois dessa situação, vai sofrer muita perseguição, ela vai ter que mudar daquela cidade, ela e o marido vão para Detroit, saem de lá porque começaram a perseguir. Logo depois desse episódio, ela foi demitida do emprego dela, marido foi demitido, os dois ficaram sem trabalho, a família deles começou a sofrer perseguição na cidade, eles tiveram que sair, né? Mas eles foram para outra cidade, conseguiram bons trabalhos e, inclusive, fundaram uma associação para educação e para acompanhamento de jovens negros, que existe até hoje. Mesmo depois da morte dela, as pessoas que foram formadas por ela lá continuaram tocando a fundação. Inclusive, quando ela estava viva, ela já passou a fundação, quando estava idosa já, porque não tinha condição de cuidar, ela teve um problema de demência, e aí ela já passou a liderança da fundação para outras pessoas, e até hoje é tocada por eles. Então, o legado dela não é só histórico, no sentido assim, de que a história dela é muito representativa de todo o movimento negro, né? Mas as próprias ações concretas, práticas dela, né? Permanecem até hoje, estão lá, cumprindo ainda o seu efeito. Já que a gente está falando de Rosa Parks e falamos de outras rosas, estamos falando de outras mulheres, a gente está falando de luta, de resistência, de desobediência civil. E a gente está conversando com uma teóloga. O que imediatamente me vem à mente? Lá no mundo antigo, né, lá no Egito dos faraós, viúvas egípcias, mulheres, desobedeceram a palavra do faraó, que além de rei, era também um ser divino, era considerado um ser divino na época, né? Desobedecer faraó era um ato ilegal, era uma subversão e teologicamente era um pecado, né? Pecado, ato ilegal, esse de resistência das viúvas, das mulheres, das parteiras egípcias, né? Esse pecado, esse ato ilegal, essa subversão é coisa do mal ou é um mal necessário? Olha, se for uma coisa do mal, nós estamos com um problema muito sério na nossa fé. Porque a Bíblia toda, ela é marcada por histórias, eu chamo de transgressão, de história de transgressões. Transgressões de regras, de costumes, a Bíblia toda, não só das parteiras que desobedeceram a ordem do faraó, e deixaram Moisés lá viver, colocaram ele lá naquele cesto, né? Mentiram, enganaram para a preservação daquilo, e em nome de Deus. Em nome de né? Deus. Em nome de Deus. Mas eu acho que o maior transgressor aí foi o próprio Deus. Né? Porque quando ele liberta o povo lá do Egito, ele manda o povo, vai lá, pega bens, pega riquezas, pega prataria, pega emprestado, depois carrega tudo. Então, o próprio Deus é o principal transgressor dessa história. E já que a gente... Quando se você for olhar a Bíblia nessa perspectiva, você vai ver o tempo todo
Os profetas, por exemplo, os profetas que não se sujeitavam aos reis. Você vê lá Amós, que vai pregar lá no norte, e o profeta lá do rei, né, que era aquele que de alguma forma dava direção religiosa, fala, volta para sua casa, porque aqui é meu lugar, e nós estamos te ordenando como é que fala? Como autoridade política instituída. Nós estamos te ordenando, volta para o sul, volta para sua casa. Aí o Amós diz assim, muito, a cara muito limpa, assim, talvez lustrada, assim, né? Ele diz assim, olha, eu estava na minha casa, eu estava na minha cidade, sossegado, cuidando do meu gado, e Deus me mandou vir aqui pregar para vocês. Agora eu vim, eu já gastei dia de passagem, agora eu estou aqui, e aqui eu vou ficar, aqui eu vou pregar, e vou fazer tudo que eu tenho para fazer. Se você gostar bem, se você não gostar bem também, né? Foi bem isso que ele fez. Quando você vai para o Novo Testamento, E olha eu queria, aproveitando que nós estamos chegando no Novo Testamento, eu queria te fazer uma pergunta. Esse nem era o motivo principal da live, mas como a gente está tocando nisso, e como a gente está falando de mulheres, de desobediência civil, de enfrentamento à injustiça, de resistência pacífica a autoridades que muitas vezes, como o Faraó, por exemplo, tem uma atribuição divina, né? Muitas vezes são revestidas por esse lustro do divino, ou se atribuem disso, né? E para se tornarem inquestionáveis. Existe um texto bíblico que eu queria trazer para o nosso papo e que eu queria que você falasse disso para a gente. Um texto inevitável, o texto da carta de Paulo aos Romanos, em que que é muito repetido, o Romanos 13, 1 e 2, né? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmos. Regina, Paulo está escrevendo isso para os cristãos em Roma. Logo em Roma, em que César, assim como o Faraó, também era considerado divino. Ou seja, de início, esse texto já é contraditório em relação aos cristãos em Roma. Nero, Hitler, Fidel, entre outros, foram colocados por Deus e assim merecem toda a reverência e obediência. E lembrando que isso tem muito a ver com a história da Rosa Parks, né? Porque o que ela fez foi um ato de desobediência às autoridades. Por isso que eu estou trazendo essa conexão. Ela desobedece uma autoridade, né? E hoje eu ouço muito, olha, mas espera aí, Romanos 13, as autoridades foram instituídas por Deus. As autoridades não devem ser questionadas, não existe ato de rebeldia contra a autoridade. Né? E aí eu queria ouvir um pouco da tua leitura sobre esse texto. E por isso que eu provoquei, né? O Hitler, o Fidel, todo mundo, eles foram instituídos por Deus, é isso? E eles são inquestionáveis por causa disso? Você só botou nome de gente boa aí. Então, antes de responder, tem um texto que quem tiver interessado no assunto, eu sempre recomendo, porque para mim é um dos que melhor tratam do assunto, que é do Karl Barth, no livro Dádiva e Louvor. Então, ele tem um capítulo que ele fala sobre esse assunto de Romanos 13 mesmo, né? Ele oferece uma interpretação acerca disso, bastante interessante. Eu vou até me basear um pouco nas coisas que ele colocou lá nesse capítulo. Se a gente for ler literalmente isso, da forma como muita gente lê, por falta de conhecimento hermenêutico, aí a gente vai ter um problema com o próprio Paulo, porque o próprio Paulo foi um transgressor, né? Ele pregou o evangelho quando estava proibido de pregar. Ele saiu fundando igrejas quando era para acabar com aquela seita cristã lá dos cristãos, né? Tanto é que ele teve que ficar o tempo todo brigando pelo direito de cidadania para fugir da morte. Ele não foi preso porque ele era bonzinho com as autoridades. Né? Se ele tivesse sido bonzinho, ele não tinha sido preso. Até porque, parênteses, até porque o evangelho, o anúncio de que Jesus Cristo é Senhor,
tem também conotação política nesse sentido, porque está Tem. dizendo imediatamente que, olha, César não é. E César É uma senhor de tudo, né? pregação ao império, de certa forma. É a pregação de que Jesus era o Quírios, era o único senhor absoluto de ser seguido. E quem reivindicava esse título de Quírios era o imperador na época. E os cristãos diziam, não, não é você, é Jesus. Ao fazerem isso, a igreja nascente se tornou uma igreja, um grupo rebelde, uma comunidade rebelde. Né? Eles não foram perseguidos e mortos, torturados daquele jeito por causa exatamente da fé, mas por causa da posição deles em relação ao império, né? E ao imperador, a sua figura. Foi por causa disso que eles sofreram a perseguição, porque religiões tinham muitas, a deles seria só mais uma lá no Império Romano. Tinha as religiões romanas, as gregas, e o império agrupava uma série de religiões. Né? Então, o problema não foi de ordem religiosa em si, mas foi justamente essa transgressão deles aí, em certo sentido, política. Né? E Paulo foi o líder deles, foi o líder dos gentios lá, apóstolo dos gentios, que ensinou essa fé, e essa fé aí meio revolucionária mesmo, né, para eles. Então, esse capítulo de Romanos 13 aí, de que ele está tratando disso, tem que ser lido também na ótica do reino de Deus. O termo reino de Deus é um termo também político. Né? Quando a gente está falando da esfera onde Deus opera, nós estamos falando de uma esfera que não é só religiosa, por isso que é usado o termo reino. Reino é um termo político, de reinado, de governo, de autoridade, de exercer autoridade. Né? Então, nós sempre falamos, nós estamos sob o reino de Deus. Agora, qual reino é maior? É o reino de Deus ou é o reino dos homens? E eu vou falar dos homens porque tem pouca mulher reinando, tá? Então, qual que é o reino maior? Aí muitos cristãos diriam, não, é o reino de Deus. Então eu tenho que julgar o reino humano e me submeter a qualquer reino humano, mas à luz do reino de Deus, que é um critério que está acima, que é maior, que é mais amplo, né, de que qualquer reino humano. O reino humano passa, o reinado divino não passa, né? Ele é eterno. E às vezes os cristãos esquecem disso. Né, falam da obediência às autoridades. Tem o caso do Hitler, por exemplo, que você mencionou. Né? O camarada trouxe todo um comprometimento à vida, mandou matar um monte de pessoas. Né? E o que o reino de Deus fala acerca disso? O que Jesus falou acerca disso? Amar a Deus e amar ao próximo. Né? Se for para você envergonhar o próximo, é melhor que você se atire lá no rio, né? Se for para você oprimir, envergonhar o próximo. Foi isso que Jesus disse. Ou seja, esse é o meu critério maior. Porque esse é o governo divino. E essa é a justiça divina. Né? E não uma coisa, o reino humano sobrepor ao reinado de Deus. Deus nunca vai punir ninguém por se rebelar contra governos injustos que comprometem a vida. Ao contrário disso, Deus nos chama para essa posição, essa postura nas sociedades em que vivemos, para a gente alçar voz profética e denunciar onde a vida está sendo comprometida, seja por meio de políticas, ações ou falta de ação, inoperância dos governantes, né? Esse sim é o chamado da igreja. E naquilo que os governantes fazem certo, naquilo que eles fazem de bom, né, nós estamos juntos. Mas naquilo que eles comprometem a vida, então a igreja tem que entrar com sua voz denunciadora. Até porque se a igreja não fizer isso, não fizer essa denúncia, quem fará? Né? Exatamente. Se nós que dizemos, que pregamos e que afirmamos que a vida é o valor maior no reino onde nós estamos, como é que nós, vendo a vida sendo afrontada, não vamos denunciar?
Inclusive, eu penso, Regina, eu olho para esse texto, né? E outro dia alguém me falou, mas as autoridades foram todas instituídas por Deus. Olha o texto. Eu falei, sim, elas foram instituídas por Deus para a promoção da justiça. Ponto. No momento em que elas deixam de promover a justiça, deixam de garantir a vida, elas imediatamente deixaram de ser instituídas, de ter essa legitimidade de Deus, deixaram de ter essa mão de Deus na cabeça. E aí, obrigação nossa fazer o enfrentamento. Imagina se o Bonhoeffer não faz o enfrentamento a Hitler na Alemanha nazista. A gente até hoje teria o triste legado, a triste história para contar que a igreja foi absolutamente conivente, omissa e que apoiou o regime de maior afronta à vida na história da humanidade. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Aquela é a postura cristã, é o legado cristão, e por isso é importante a gente lembrar isso, e por isso é importante uma live como essa. Mas eu queria ainda avançar um pouquinho mais. A gente está falando disso, da resistência, da desobediência civil. Voltando para o tema mais específico, a gente falou de Rosa Parks, a gente está falando de Rosa Parks, que é uma luta específica de enfrentamento com relação à injustiça da discriminação, do racismo, né? E uma verdadeira luta contra o racismo e contra o preconceito, o que essa luta precisa ter? O que uma luta contra a injustiça, contra a opressão, contra o racismo, contra o preconceito, o que ela precisa ter? Olha, uma primeira coisa é consciência, né? A gente tem que ter consciência da nossa humanidade e da dignidade da nossa humanidade. Você não luta se você não perceber que é preciso lutar. Você não busca liberdade se você não entende o quanto está sem essa liberdade, longe dela. Então, uma das situações, né, que mais talvez tenha afetado a luta do movimento negro foi justamente essa, de muitos não tomarem consciência da sua condição de oprimido, da sua condição de não livre. E muitas vezes esse é o trabalho que o Paulo Freire chama a atenção, né? O de mostrar para o oprimido o quanto ele é oprimido. O Rubem Alves também falava muito disso, né? De desenvolver consciência. Consciência da dignidade da própria pessoa. Eu sou mulher e eu vivo a minha experiência de mulher no mundo. E uma situação mais complicada ainda, a experiência de ser teóloga, né? E a teologia é um espaço de homens, é terra de homem, né? Então a gente vivencia muita coisa estranha, muita coisa ruim. A tendência nossa como mulher é baixar a cabeça sempre, porque a gente foi acostumada e aquilo ficou assentado na nossa cabeça de que muitas coisas não são para nós, né? Muitas coisas não são próprias para as mulheres, não são apropriadas para as mulheres. Aquilo exige esforço, aquilo exige uma inteligência que a mulher não tem. Nós fomos convencidas de que não temos inteligência para isso, potencial para isso, força emocional. Só porque a gente chora de vez em quando, acho que a gente não tem força emocional para isso. Uma coisa é chorar, outra coisa é não ter força. A gente tem força chorando, mas tem, né? Então, até a gente se convencer de que a gente pode, de que a gente consegue, de que aquilo é para a gente também como humano nesse mundo, é a superação quase de um fosso assim, de distanciamento dessas possibilidades, entende? Então, eu faço ideia pela minha condição de mulher. Agora, você imagina as pessoas negras, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil. Vem de todo esse histórico de escravidão, né? E de convencimento ao longo da história de que são menos, de que são inferiores, de que não têm direitos. Isso está, de certa forma, como que assentado, né? Na consciência, na cabeça, nos sentimentos. É preciso trabalhar essa consciência, esse convencimento, né? Esse sentimento humano de que somos
todos iguais e temos os mesmos direitos, que esses direitos foram tirados, né? Foram tirados e precisam ser devolvidos, né? Então, o maior problema que eu percebo é esse, é da consciência, e aí passa por educação, né? E falando de luta, Regina, falando de luta, tem diferença de resultado no tempo e no espaço entre resistência pacífica e luta radical? Aliás, essa era uma discussão muito presente naquele momento de luta pelos direitos civis dos Estados Unidos, né? Porque o reverendo Martin Luther King, Rosa Parks e o movimento do qual eles faziam parte era um movimento que estava absolutamente convencido, ou majoritariamente convencido, da resistência pacífica. Mas havia outros segmentos do movimento negro, como, por exemplo, Malcolm X, que acreditavam na luta radical, que precisava haver um rompimento. O que você diria sobre a diferença de resultado no tempo e no espaço entre essas duas opções? A resistência pacífica ou a luta radical? Então, você sabe que a própria Rosa Parks teve uns meses que ela se envolveu com a luta radical. Né? E que ela e o marido dela abrigaram na casa dela grupos, abrigaram reuniões, né? Inclusive, ela fala num dessas entrevistas que teve uma época em que ela tinha tanta arma na mesa dela, lá na sala, que ela tinha que separar espaço para servir um café para o grupo que estava lá reunido, né? Mas foram só questões de meses, porque ela logo entendeu que aquele não era o tipo de luta com o qual ela queria se envolver. Então, foi uma questão de meses só. E ela logo voltou para a luta pacífica mesmo. Eu vejo assim, eu sou a favor da luta pacífica, é claro, né? Movimento evangélico, de missão integral, mas na teologia latino-americana, por exemplo, teve muitos padres e até pastores que se envolveram com a luta mais de enfrentamento, mais violenta mesmo, né? Por acreditarem que era necessário fazer uma revolução, que era necessário talvez tirar aquela situação da América Latina e criar outra, né? A revolução mesmo radical. Eu acho assim que as duas coisas, não dá para a gente rejeitar as duas situações, né? Cada coisa tem o seu lugar, e tem o seu tempo, e tem a sua importância. Tem situações que estão tão comprometidas que uma luta pacífica somente, né? Às vezes levaria muito tempo para modificar. Então, na Amazônia, por exemplo, muitas vezes, teve muitos religiosos que saíram à frente, inclusive, de grupos armados lá, e junto com eles, e de alguma forma validando religiosamente aquela luta que eles realizaram, né? Hoje, por exemplo, muitos índios, comunidades indígenas hoje, eu falo isso por causa dessa experiência, porque eu acompanho um pouco mais de perto os movimentos indígenas, por meio de amigos indígenas, né? Então, eles, por exemplo, eles têm realizado retomadas de terra. Nenhum fazendeiro que pegou terra indevidamente vai entregar de mãos beijadas, de mão beijada assim, a terra que tomaram. Então, muitos índios, e até evangélicos muitas vezes, tomam em armas mesmo para fazer essa retomada. Muitos morrem e conseguem reconquistar pedaços pequenos de terra, né? Então, eu acho que cada caso é um caso, cada situação histórica é uma situação. É muito fácil para a gente dizer assim, naquele momento, na luta dos negros norte-americanos, não podia se usar as armas em hipótese alguma, né? Mas a gente não tem noção do que é uma sociedade completamente segregacionista. A gente não tem noção do que é isso, né? Do sofrimento a que as crianças daquelas famílias eram submetidas todos os dias. Então, cada um sabe da sua dor, né? Embora a gente defenda uma luta pacífica, porque acredito que em longo prazo, né, com inteligência, com planejamento,
né, e muita paciência, ela pode surtir mais efeitos e efeitos mais duradouros, porque a luta do Malcolm X, por exemplo, essas lutas mais violentas, elas duram pouco, morre gente dos dois lados, né? E muitas vezes os resultados duram pouco também. Então, a luta pacífica, como de Gandhi, do Luther King, ela é longa, tem que ter paciência, né? Não acontece, as mudanças não acontecem do dia para a noite, mas elas são mais duradouras, com certeza. Mas é difícil de julgar, né? Porque cada caso é um caso. Cada contexto é um contexto. É um Regina, contexto. última pergunta antes da gente interromper e virar para o pinga-fogo, que é a hora do bate-bola. Muita gente aqui falando, deixa eu ver o nome do pessoal, se eu consigo localizar, tem várias. Mas, ó, o pessoal da Palavra Rimada está falando que você é referência, ó, você é referência para nós mulheres que queremos fazer teologia. Maicon está falando, Regina é referência. E por aí vai, várias pessoas. Ah, a Salete está falando para trazer a Benedita da Silva para uma live. Teve aqui a Marina Silva. Aliás, eu queria que vocês dessem uma olhada. Foi uma live fabulosa, tá? A live muito boa, tá no meu canal, youtube.com/Carlos Bezerra JR oficial. youtube.com/Carlos Bezerra JR oficial, mas Salete está anotada a sua sugestão. Mas muita gente falando nessa linha. Regina, você é referência. E quem são suas referências femininas na teologia? Olha, há poucas mulheres atuando na teologia mesmo, porque, como eu disse, é um terreno muito difícil para mulheres. A minha experiência não é uma experiência fácil, né? Venho há 20 e poucos anos lidando tanto com a docência quanto com a gestão teológica, tendo que falar grosso, tendo que me levantar para falar, muitas vezes. A maior parte dos lugares em que eu atuei, as instituições que eu atuei, eu era praticamente a única mulher docente de teologia propriamente dita, né? Porque você quase não tem mulheres atuando na teologia. Você tem mulheres em cursos teológicos atuando em disciplinas auxiliares. Mas as disciplinas teológicas mesmo, de Bíblia, de sistemática, isso é de homem. Olha só. Para você poder entrar ali é uma briga de foice, quase. Então, eu sempre atuei nas instituições, consegui pela gestão. Todas as instituições, Carlos, que eu atuei, eu tive que entrar como coordenadora para poder pegar disciplinas, para me ensinar teologia. Entende? Então, não foi... E pegar disciplinas como essas, que são de mulheres. Quando eu fui para o seminário pela primeira vez, eu só pude fazer um curso de 2 anos, porque eu não podia fazer bacharel em teologia, porque eu era mulher. Olha isso. Aqui no Brasil, eu não podia fazer, o bacharelado era para homem, né? Então, a teologia é uma área árida mesmo para a mulher, que muitas desistem. E também muitas mulheres não se sentem estimuladas porque vão fazer teologia porque não pode ser pastora, não pode, mal podem ser uma missionária, se não podem, nem a docência podem direito, a não ser em grandes universidades que você entra por concurso, mas nas várias faculdades de teologia particulares aí, se você não tem espaço para atuação, olha, se você for fazer uma pesquisa nas instituições teológicas, no corpo docente das instituições, você vai verificar que em torno de 99% das instituições, o corpo docente é formado por 90% de homens, 10% de mulheres, quando tem. Olha só. Mulher. E é interessante, né? Porque a gente está falando do corpo de docência, a gente está falando da teologia, e eu acho também que a gente está falando mais do mundo histórico, porque eu, por exemplo, eu sou de transfundo pentecostal. Meu lugar de origem, meu lugar onde eu estou é o mundo pentecostal. E tanto o mundo pentecostal quanto o mundo neopentecostal, claro, guardadas todas as reservas, problemas, dificuldades e tal, mas eles são muito mais abertos a essa presença feminina no pastorado, né? Nos espaços de liderança, e nos últimos anos vem avançando bastante nesse campo. Mas interessante, eu não tinha parado para pensar nisso. No campo da teologia, isso ainda
está muito, muito, muito lento. Isso também seguramente se reflete na produção teológica de mulheres, né? Não, com certeza, você não acha livros, obras quase de mulheres, né? E também pessoas negras. Você vai Claro. ver também que a incidência de pessoas negras nos cursos de teologia no Brasil, que são os lugares onde se formam os pastores, Olha que que vão interessante. ensinar as igrejas e que vão formar mentalidades, né, pastorais, missionárias. Nesses lugares não tem mulheres e nem pessoas negras, nesse caso nem homem nem mulher. A coisa é tão grave que a CAPES agora criou uma cota, é obrigatório ter uma porcentagem de professores negros e de mulheres nos cursos de pós-graduação. Aí tem algumas instituições que pegam e já aproveitam e colocam uma mulher negra para poder cumprir as duas coisas numa pessoa só, né? As duas situações e não precisar ampliar demais o corpo docente nessa situação. Ou seja, curso de teologia no Brasil, falando de forma clara, né? E teologia no Brasil é coisa de homem branco. Olha só. Ponto. Olha É só. isso. E enquanto não mudar isso, a chance de mudar a situação nas igrejas é pequena, porque nos próprios seminários e faculdades de teologia, eles não estão tendo contato com teologia de mulher, com teologia de pessoa negra. Indígena nem se fala. Claro, né? claro. Então, eles vão reproduzir na igreja aquilo que eles estão vivenciando na própria, a própria instituição de educação teológica, onde eles foram formados. Da mesma maneira como eles reproduzem doutrinas, eles vão reproduzir experiências também. A mudança tem que começar de lá, entende? Uhum. De onde eles são formados. Mas a gente tem algumas mulheres aí na América Latina. Tem a Elza Tames, né, que é da Teologia da Libertação, que produz bastante. A Catalina Padilha, que já faleceu, que é a esposa do René Padilha. A Ruth Padilha também é uma voz. Na Fraternidade Teológica Latino-Americana, ela é liderada por mulheres, principalmente. Tem homens lá, mas tem uma presidenta, que é a Eva Morales, né? E tem outras mulheres participando da diretoria. O Movimento de Missão Integral, ele é um espaço que as mulheres têm encontrado para atuar também. A gente faz um primeiro tempo onde a gente discute a questão da proposta da live e um segundo momento onde a gente faz o pinga-fogo, onde são respostas rápidas, claro, não monossilábicas, né? Nem também tão extensas que a gente não possa fazer o maior número possível de provocações. A ideia é responder de forma ágil, rápida, veloz, mas não tão curto e nem tão longe, nem tão longo, dando absoluta liberdade para você responder e para o pessoal participar. Então, eu vou começar com o pinga-fogo. Deixa eu tentar ver se eu de novo... agora parece que parou a interferência de som. Deixa eu ativar os comentários aqui para o pessoal participar. Bom, bora lá. Rosa Parks, para sua época, foi... Seria meio redundante eu falar, né? Mas um ícone. De certa forma, uma referência não só de resistência, mas de transgressão. Tá? Isso para mim é muito importante. Transgredir muitas vezes. Transgredir eu entendo como sair daquela linha que se tem marcado, que é colocado, você colocar um pé para além. Uhum. Você tem coragem de colocar um pé para além se isso for necessário. Então, ela transgrediu algumas linhas que estavam marcadas e que faziam mal para a comunidade negra. Regina, e para os dias de hoje? Para os dias de hoje, ela seria... Também essa referência. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, por uma leitura equivocada das Escrituras, lá do Romanos 13, se calam diante de injustiças, alegando uma obediência à fé. Rosa Parks
Parks, ela era uma religiosa, era uma cristã dedicada, protestante, evangélica, e todo o movimento aconteceu dentro de uma igreja batista. Isso é significativo para a gente, né? Eram pessoas de fé, mas que não se conformaram com as injustiças do seu tempo. Um ato consciente de cidadania é sempre uma abertura para resistências, para consciência e resistência. Eu não exerço a minha cidadania se eu não desenvolver consciência acerca do meu contexto e das injustiças que acontecem nele, né? E eu preciso, além de ter consciência, fazer alguma coisa de concreto. E o fazer é resistir às injustiças e corresponder às justiças. Para você, os maiores exemplos de pessoas cristãs que atuaram na resistência não violenta foram? Olha, tirando aqueles meses que ela aderiu a uma resistência mais violenta, a própria Rosa Parks, né? Eu tenho Luther King como um exemplo de luta e de resistência, mas eu prefiro me apegar a essas pessoas que tiveram menos visibilidade, mas que atuaram de modo significativo na transformação de realidades. Entendeu? Posso? Vamos lá, o pessoal já está participando, eles já entraram no clima. A Eliette Soares está perguntando para você, porque a gente sempre faz 2 ou 3, e você escolhe um. Michelle Obama ou Angela Davis? E é sempre saia justa, tá? Não tem moleza. Michelle Obama, porque Angela Davis, ela foi do movimento de resistência mais violento, ligado ao Malcolm X, aquela coisa toda, né? E a Michelle Obama, ela vai por um caminho mais sutil, né? Mas ela tem um discurso de militância, de luta, uma experiência de vida também mais sofrida também, né? E se baseia nessa experiência, mas eu prefiro esse modo mais sutil, né, e político, que é o modo dela, mais inteligente, porque ela é uma mulher extremamente inteligente. René Padilha ou Samuel Escobar? Eu sou fã do Padilha, né? Sou, de certa forma, sigo um pouco, porque eu pesquiso muito metodologia teológica e ele é que produziu mais nessa área, me abriu caminhos nessa área para enxergar que a nossa teologia latino-americana, ela não é só uma teologia nova. A gente teve o atrevimento de fazer teologia de um outro jeito. Isso é fantástico. Entendeu? Nós mudamos o jeito de fazer teologia. Eu gosto demais. Robson Cavalcante ou Richard Shaw? Nossa, o Robson era um pastorzão, né? E o Richard Shaw é mais da revolução mesmo. Ele fez crítica ao evangelho social até da época, porque ele achava que a coisa tinha que ser muito mais encarnada, né? Mas eu vou de Richard Shaw nessa parte aí. Gosto muito mesmo da atuação dele na América Latina, da proposta missional dele, que é uma missão mais do que transformadora, mas revolucionária mesmo, e encarnada. Mulheres de vários tipos e várias correntes. Catarina Vambora ou Suzano Wesley? Sou uma admiradora desde a minha conversão, foi um dos primeiros livros que eu li, da Suzano Wesley, né? E eu acho uma história dela pela boca da minha mãe. Exatamente. Eu acho assim como é que eu digo assim, uma perda histórica essa mulher não ter protagonizado o próprio avivamento que ela sonhou. É verdade. Teve que deixar para o filho dela. Aimee McPherson ou Catarina Burr? Olha, a McPherson, ela foi uma mulher desbravadora.
né, num meio religioso complicado. Ela foi desbravadora. Então a gente tem que tirar o chapéu para ela, tirar o lenço do cabelo para ela, porque o que ela fez foi muito significativo, foi fora de época, né? Então eu fico com ela. O André Vinuzzi está te perguntando qual a sua mulher preferida da Bíblia? A mulher samaritana. Por quê? Não Porque fala, ela... não fala. Não fala, vamos deixar para o final. Guarda para o final. Você vai entender Tá, por quê. Guarda para o final. tá. O Pedro está perguntando, Paulo Freire ou Rubem Alves? Vixe, eu vou de Paulo Freire, embora gosto muito do Rubem Alves, mas o Paulo Freire me dá suporte na educação, que é a educação teológica, né? Então, vou de Paulo Freire. Ruth Padilha ou Elza Tames? Ruth Padilha, por causa do movimento de missão integral. A Elza Tames é uma teóloga da libertação. E eu admiro muito o movimento da teologia da libertação, e ela é um dos principais nomes femininos da teologia da libertação hoje. Mas a Ruth Padilha tem essa pegada também da espiritualidade, de um estilo de vida simples, né, que eu gosto bastante, e então vai com Ruth Padilha. Persistência histórica ou insistência rebelde? Persistência histórica. Por quê? Entende? Eu prefiro, porque até mesmo olhando o exemplo da Rosa Parks, né, e a gente vendo que o trabalho do movimento negro não foi uma conquista especificamente dela, né, ou somente dela, teve um monte de gente, né, nessa história toda, teve gente que não tem o nome, gente que é invisível aí, e que seguiu após ela, muita gente boa lutando, o próprio Luther King também, no nome dele, embora se tornou um ícone dessa luta aí, mas teve mais gente do que ele, né, e foi nessa batida de resistência, de não satisfação, de não conformação, morre um, vem outro, morre um, vem outro. Hoje a gente pode dizer que o cenário é um pouco diferente, né? Mas foi por conta, eu acredito, dessa persistência aí histórica. Regina, vou fazer uma provocação. A gente conversou, em determinado momento aqui da nossa live, a gente conversou sobre o paralelo entre desobediência civil e o paralelo obrigatório entre desobediência civil e as parteiras do Egito que enfrentaram o faraó. Contra os decretos de morte do faraó, contra o sistema que faraó representava, a forma de exercício do poder que faraó representava com a produção da morte, da injustiça, da opressão, da escravidão. Pensando nisso, eu estou aqui matutando. Quem é ou quem são os faraós que precisam ser enfrentados hoje em dia? E tem um monte, viu? Não só em nível de governantes, esses governantes autoritaristas que nós temos hoje, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, né? Presidente dos Estados Unidos, o próprio presidente do Brasil, pessoas que dá a impressão que não ainda não entenderam o que estão fazendo da vida, né? E estão mais voltados para si do que para o povo. Então, além dessas pessoas que demonstram claramente que não sabem o que estão fazendo, né? E graças a Deus, porque o Brasil é um país que tem uma máquina administrativa que funciona, senão nós estávamos numa situação mais complicada ainda do que estamos, né? Políticos também corruptos, são faraós, porque são pessoas que, além de serem muito egoístas, tem um teólogo latino-americano chamado Juan Luis II, e ele disse Juan Luis que... II. Hã? Juan Luis II, E ele boa fala lembrança. que o contrário do amor é o egoísmo, né?
que ou você se dedica ao amor ou você se dedica e vive no egoísmo. Então, nós temos no nosso cenário político brasileiro muita gente que se alimenta do culto a si próprio, né? Está aí em função só do status, da riqueza que a posição traz, inclusive evangélicos, né? Inclusive evangélicos. Então, essas pessoas são as pessoas que nós temos que resistir, cenários que nós temos que mudar, seja por meio do voto, quanto por meio da denúncia mesmo, para que quando chegar lá na hora do voto, as pessoas estejam mais conscientes daquilo que elas estão fazendo. E a questão também do que eu bato sempre aqui, que é o caminho da educação, da ignorância. Né? Talvez esse seja uma luta muito grande que nós temos que travar. E que está amarrada a esse sistema político também, porque quanto mais pessoas com menos conhecimento das coisas, mais fácil a manipulação, né? O controle, a manipulação. Então, o desenvolvimento da consciência histórica continua a ser a nossa grande luta para que as pessoas possam enxergar o que elas têm diante de si, aí em termos de cenário político brasileiro. Regina, dando sequência aqui ao nosso pinga-fogo. O que é mais difícil enfrentar como mulher teóloga? Olha, os homens teólogos. É o que é mais difícil. Não é nem o sistema em si. São os homens teólogos mesmo, são os professores que não abrem mão das suas cadeiras, que estão lá anos após ano, para uma mulher ou para um outro professor negro ocupar. São diretores de instituições que ficam, muitas vezes, mantendo aquela situação de injustiça mesmo, né? Onde não puxa para dentro. E eu disse outro dia numa live, e repito aqui, que muitos dizem que é porque as mulheres não encaixam nas regras, né? E aí chamei a atenção, então mudem as regras. Porque as regras que existem, sejam editais, para processo seletivo, foram feitos por homens para homens. Né? Estamos num cenário de escassez de mulheres na teologia, então mudem as regras e puxem as mulheres para dentro. Se não fizer isso, não vai mudar esse cenário. Se esses homens que estão à frente não tiverem coragem de fazer isso, esse cenário não muda. Por isso que o maior problema são os homens mesmo teólogos. Nossa, o Robertinho tá trazendo aqui uma frase forte, importante. Quanto mais autoritário é seu líder, mais infantilizado será o seu povo. Ai. Bom, em frente. Regina, só mulheres podem falar pelas e sobre elas? O que poderia ser feito para manter o lugar de fala, mas fortalecer a luta por meio de outras falas? É aquilo que eu falei para você no início, que eu não era a pessoa adequada para falar da Rosa Parks, porque eu não vivencio isso. Eu sou uma pessoa de pele branca. Então, eu não poderia chegar aqui para você e dizer assim, eu sei o que é sofrer uma discriminação racial. Eu sei o que é sofrer uma discriminação social. Porque eu sou de família pobre, muito pobre do sul do país. Minha família era de peão, de fazendeiros. De onde? Né? De então, onde? Do Paraná. De onde? Da região de Maringá. Ah, é? Olha só, em que lugar ali da região de Maringá? Itambé. Olha só, eu morei em Londrina um período da minha vida. E a minha nós mulher moramos... é de Maringá. Olha só. Então, estou dali e você deve conhecer bem aquela região. Sabe que tem os fazendeiros e que tem os boia-frias, os peões dos fazendeiros. Então, minha família era de peão, de fazendeiro, assim, toda a ascendência. Não tem ninguém nunca rico na família, né? Lá para trás. Então, eu sei o que é sofrer, né, uma discriminação social. Eu terminei meu ensino médio com 30 anos. Caramba. Eu fiz supletivo.
Caramba. Poxa, O parabéns. certificado Esse do ensino médio esse detalhe da sua biografia eu não sabia. Você que já tinha o meu respeito multiplicou por 10. Puxa eu vida. tive que correr contra o tempo para poder estudar, para poder fazer mestrado, para poder assumir docência, porque foi com Caramba. 30 anos e com filhas já, e por meio de supletivo, que eu terminei meus estudos, porque não tinha como, tinha que trabalhar, né? Tinha que ralar. Então eu sei o que é a discriminação pelo fato de você não ter recursos. E sabe o que é ser ícone da resistência, né? E da esperança. Enfrentar, tem Parabéns. que enfrentar, senão a gente não consegue. Tem que enfrentar mesmo, chorando, com nó na garganta e toca o barco, porque senão as portas não abrem, não, né? Olá. Então, mas eu não sei o que é sofrer discriminação por uma questão de pele, principalmente aqui no Brasil. No Brasil, a gente distingue, né, a discriminação racial da social. Sim. Uma pessoa que é negra pode ter dinheiro, pode ter posição e ainda assim sofrer discriminação em espaços públicos diversos, né? Então, eu não seria a pessoa mais adequada para falar disso, do movimento negro. Talvez tem muitas mulheres negras preciosas, bem formadas, historiadoras, que poderiam estar falando. Mas eu penso que a luta não é só delas, né? A luta é do não negro também. Aquele movimento da Rosa Parks, do próprio Luther King, ele foi apoiado por muitos brancos quando eles saíam em marchas. Tinha muitos brancos dentro de universidades. Teve movimento que muitos jovens brancos sentaram com negros em auditórios, em salas de aula e assumiram a luta. Só não podemos, em nenhum momento, como não negros, assumir protagonismo. Exatamente. Porque o protagonismo é deles, né? Porque o branco já assumiu protagonismo demais na história, né? Então, é a luta deles, mas a gente tem que estar junto. Então, eu falo aqui com você como alguém que está junto, que é solidário, né? E que vê nessa mulher uma heroína. Tamo junto. Provocação. Quando Jesus diz para Marta, Marta, estás ansiosa, numa versão mais antiga, né? Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quando ele fez essa afirmação, você acha que Marta não fez uma boa escolha, Maria fez uma boa escolha, ambas estão erradas, ambas estão certas, ou Marta e Maria podiam escolher o que elas bem quisessem, que ele, Jesus, respeitaria a escolha de ambas? A Marta fez uma escolha errada, né? Não entra aí a questão de desrespeitar liberdades, mas você está ali com o mestre. Ele tem muito a ensinar. Maria senta aos pés dele e vai debater, discutir, conversar com ele. E Jesus é fantástico, porque ele sentou e conversou com Maria ali, discutiu questões ali com Maria, provavelmente, que não discutiu com muitos homens na sua caminhada com os discípulos, né? E é por isso que ele faz essa chamada, porque lavar a louça, limpar a casa, você pode fazer de noite, faz em qualquer hora, mas naquela hora ali era a hora de discutir, né? De conversar, no mínimo sentar e aprender. Se tivesse preocupada com a comida, que pedisse lá uma comida pronta, uma marmita, alguma coisa, mas não perca tempo de aprender. É isso que eu digo para as mulheres, não perca tempo de aprender. E se puder, de falar também. Agora, uma coisa que ninguém percebe é que Maria era uma amiga de Jesus. O tempo todo, nas histórias, mostra a amizade entre Jesus e ela. Ela era alguém que Jesus gostava de conversar, né? Sentia prazer em conversar. Maria era essa figura na história bíblica lá.
né? Uma pessoa admirável. Mas certamente Marta fez uma escolha ruim, porque ela escolheu fazer algo que ela fazia todos os dias, que poderia fazer em qualquer horário, que outras pessoas podiam fazer, né? E perdeu a oportunidade da escolha de uma experiência única. Boa. Bora lá. Chegamos no final. No final eu sempre faço com 5. São 5 perguntas padrão. Mas eu queria, no seu caso, e como a gente está falando de Rosa Parks, a gente está falando de mulheres, a gente está falando de protagonismo feminino, eu queria dar uma pequena adaptada. Uma pequena adaptada. Você já respondeu, e é por isso que eu falei para você segurar para o final. Uma mulher bíblica com quem você se identifica e que você gostaria de ter sido. Mulher samaritana. Por quê? Porque ela era atrevida. Entendeu? Ela era atrevida. Não estou falando do modo de vida dela, que a gente nem sabe direito como é que era. Faz um monte de conjectura, né? Sobre o modo de vida dela. A gente sabe que era complicado. Isso a gente sabe, mas a gente sabe de que jeito era complicado. Mas ela ganhou o respeito de Jesus, né? Nesse sentido, dele parar, conversar, e Jesus faz o seguinte com ela: Jesus permite que ela seja usada com ele. Ele se divertiu com ela, porque ele foi dando corda, e ela foi correspondendo, e ela foi refletindo, e foi construindo a imagem de Jesus nela. Eu sempre falo dessa situação, dessa narrativa, assim, ela começa falando que Jesus falou: como é que você, homem judeu, vem conversar comigo? Né? Olha só o topete da mulher, né? Como é que você vem conversar comigo, sou mulher samaritana? E no final da conversa, ela lembra do Messias. Ela tinha informação teológica, ela tinha conhecimento das tradições e ela foi construindo. No meio ela fala: eu vejo que você é profeta. Já não é mais um simples homem judeu. Né? Ela vai lembrando e vai construindo. E no final sai e ainda vai anunciar para os outros a descoberta que ela fez. Então, para mim, aquela é uma mulher fantástica. Entendeu? Porque Jesus deixa ela, solta a corda com ela, entendeu? Vou inverter. Uma mulher bíblica que você jamais queria ter sido. A mulher virtuosa. Por quê? Nessa leitura que o pessoal faz dela, né? Há uma leitura que eu faço, né? Que aí sim eu poderia me esforçar por corresponder. Mas nessa leitura que fazem, de que é uma mulher ideal, porque é uma mulher que fazia tudo, era uma mulher que cuidava da casa, era uma mulher que cuidava do marido, cuidava dos filhos, cuidava do empregado, cuidava de todas as coisas, e ainda ficava bonita, e ainda ficava disposta, né? Essa mulher não existe, seria um peso para qualquer ser humano viver dessa maneira, viver 2 jornadas, 3 jornadas, 4 jornadas, ainda está bonita, ainda está agradável. Né? Depois de 2 jornadas, você já está num mau humor imenso, você tem direito a esse mau humor. Agora, se você quiser destacar o aspecto empreendedor dela, que era uma mulher à frente do seu tempo, que saía para negociar, e eu não sei onde é que esse marido ficava, né? Porque ela sai para fazer tudo, inclusive para fazer negócio, para comprar tecido, para negociar com comerciantes, aí pode ser que sim, né? Que dá para corresponder. Mas nessa outra leitura dessa Amélia, não me identifico. Olha só, entre tantas presenças ilustres, temos a presença ilustre aqui do maestro Roberto Minchuk, que esteve numa das lives e que está aqui, para mim, um dos maiores gênios da música brasileira atual. Está aqui, ó. Está curtindo, tá falando, ó, bacana o debate, não sei o que dizer sobre Marta e Maria. Talvez Marta pudesse já ter deixado tudo preparado antes, mas a gente não sabe se Jesus acabou aparecendo de surpresa. Então, bem legal aqui. Tem uma outra amiga querida que eu não encontro há bastante tempo, mandar um beijo para ela, e Denise Chaves. Olha só, ela está participando aqui com a gente também, colocando várias coisas, pessoal participando, tá bem legal, bem legal.
É, a gente falou da mulher que você gostaria de ser e a mulher que você não gostaria de ser. Uma cena bíblica que você gostaria de ter visto ou de ter participado. Deixa eu ver. Olha, eu acho que foi. Tem duas cenas, talvez. Essa que eu falei para você do Amós, quando ele enfrenta, né, aquele profeta, acho que é Amazias, algo assim do Reino do Norte. Então, quando ele faz, eu queria estar lá, para me achar graça daquela situação. Entende? Quando alguém, talvez simples do interior, vai lá e faz aquele enfrentamento daquele homem poderoso, né? Que prestava serviço para o rei, que babava nas saias do rei lá para viver tendo os favores do rei, representando o Deus que ele tinha inventado, né? Esse profeta. Então, seria uma cena engraçada. Uma outra cena que talvez tenha sido muito interessante seja a da Maria. Hoje eu estava pensando nela, né? Da Maria e a decisão que ela teve que tomar naquele momento de enxergar a cara dela, o rosto dela, quando o anjo anuncia que ela teria um filho, de que ela engravidaria, o que não passou na cabeça dela, o semblante dela, porque ela teria que enfrentar a sociedade, ela teria meio que transgredir também. Para aceitar a ordenança lá, né, e o anúncio do anjo, para ela falar que sim, ela tinha que, de certa forma, estar disposta a transgredir regras sociais. É verdade. É verdade. Né? Ela teve que tomar essa decisão ali. Então, eu queria estar perto só para ficar olhando para mim, ver tudo que passou na cabeça dela, o quanto ela franziu a testa, ela fala, meu Deus, que encrenca que eu vou arrumar. Saia justa que Deus arrumou para ela. Saia justa. Não, imagina naquele momento, naquela cultura, naquele contexto, naquela sociedade, enfim, imagina o que era aquilo. Uma mulher tá sobre aquela mulher e uma adolescente, ela era uma adolescente. Exatamente. Então, ela teve... E Maria sempre foi muito assim, né? Também, daquele jeitinho dela, guardando as coisas no coração, mas ela foi mudando, né? As situações. Então, eu imagino que tenha sido um momento muito difícil de decisão, né? Eu imagino que uma experiência parecida a Rosa Parks tenha passado também, de naquele momento estar sentada, sabendo o que ia acontecer e com nó na garganta, porque dá medo mesmo. Nessa hora que você vai transgredir mesmo, dá medo, que você vai resistir. Parece que é mais fácil você ceder, se acomodar, né? O que é exigido de você. Mas naquela hora, com nó na garganta, ela vai ser agora ou nunca. E toca o barco, né? Penúltima. Maria vai fazer por isso. Penúltima. Invertendo de novo, uma cena bíblica que você não queria ter visto e nem queria ter participado. Ai, tem tantas situações que a gente vê na Bíblia e... não sei, talvez Israel no deserto, e quando Israel esmurece, muitos decidem voltar, desistem da luta por causa das dificuldades que encontraram no caminho. Pensando de novo na Rosa Parks, quando foi mandada embora, quando começou a sofrer perseguição, seria quase como retroceder na luta. Né? Então, toda vez que eu leio a história de Israel no deserto, no livro dos Números ali principalmente, bate uma tristeza deles não compreenderem, por mais difícil que fosse aquele momento, mas um momento tão significativo para a libertação deles. Só que libertação não acontece sem preço, né, Carlos? É verdade. Não acontece sem preço. Sempre tem preços, né, a pagar. Uns mais, outros menos. Mas é sempre muita luta, né?
Então, naquele momento em que ele parece que quer desistir, deixa Moisés lá de cabelo em pé, mas é esse sentimento de desistir que entristece a gente, né? E que, Regina, graças a Deus, não foi o caso da Rosa Parks. Regina, antes da gente fechar, para quem gosta da história da Rosa Parks, quer saber mais sobre ela, eu queria que, se tiver alguma recomendação que você pudesse fazer de leitura e de talvez um documentário ou de algum filme, que você fizesse. Então, tem o filme da vida dela, só que ele não tem dublado e nem legendado. Então, tem inclusive no YouTube. Uhum. Tá ele todo lá no YouTube, só que é em inglês. Então, para quem entende bem o inglês, assistir o filme ajuda bastante. Tá. Tem a biografia dela também, mas é em inglês. Mas se você procurar nas redes sociais, tem vários livros que falam sobre ela. Isso tem, assim, aos montes, e livros em português, de estudos sobre ela. Agora, a autobiografia dela é em inglês e o filme, que seria interessante, também é em inglês. Entendeu? Chegamos ao final. Chegamos ao final. E aqui sempre vai acabando de um jeito diferente. E então eu vou deixar a bola com você, Regina. Fique com liberdade para mostrar para a gente o que você preparou aqui para o nosso final de live. Fique absolutamente livre. Tá certo. Eu queria encerrar, né, com uma frase dela numa entrevista e que eu achei muito bacana, né? Inclusive tem na internet, vocês vão achar, é só procurar lá nos sites de busca, algumas entrevistas dela estão traduzidas. Ela disse assim, certa vez: enquanto existir gente que não acredita em liberdade e justiça para todos, meu trabalho não terá terminado. E nem o nosso. E nem o nosso. E nem o nosso. Uau, Tá? Essa é repete a frase, por favor. Enquanto existir gente que não acredita em liberdade e justiça para todos, meu trabalho não terá terminado. Uau, uau. Tá? Muito bom, muito bom. Ó, a Margarete amou a sua fala. Tá aqui, a Margarete é uma amiga querida também. Eu vi que a filha dela tá aqui também. Gostou demais, se identificou. Olha lá, amei essa mulher. A Balbina gostou muito da frase. A Tânia está aqui também elogiando. Regina, eu queria te agradecer. Agradecer aqui pelo tempo, pela disponibilidade, enfim, por poder estar aqui com a gente, compartilhando de uma forma tão simples, tão fácil de ser compreendida, uma história tão incrível como a história da Rosa Parks, e ao mesmo tempo esse tempero incrível dessa teologia com elaboração, com conhecimento, com sabedoria, com ponderação e com esse olhar feminino que faz toda a diferença. Com esse olhar e com essa fala feminina que faz toda a diferença. Eu queria de verdade reconhecer isso, te agradecer e dizer para você aqui, ó, segue firme na luta, segue firme no trabalho. Você está fazendo um grande trabalho. Parabéns, viu? Parabéns de verdade. Muito obrigado pela grande contribuição aqui nessa noite de Rosa Parks nos Ícones da Esperança. Obrigada, viu, Carlos? Obrigada pela oportunidade, por colocar o teu público aí, de certa forma, nessa conversa, né? Porque quando você faz isso, né, você tem feito todo um trabalho político que a gente conhece, e tem um monte de gente que está aí correspondendo ao seu trabalho, mas quando você chama a gente para falar e conversar com você, é quase como se você tivesse, ó, estou colocando vocês à disposição aí do meu público. Então, muito obrigada por essa confiança, porque só se faz isso na confiança. Imagina. Né? Muito obrigada e que Deus abençoe essa sua missão. Obrigado. Tudo de bom. Beijo para você. Pessoal, beijo para vocês. Não posso terminar sem falar uma coisa importante. Duas coisas importantes. Primeiro é que a live fica gravada. Vai ficar disponibilizada. Tem umas que estão meio atrasadas ainda. O pessoal até perguntou. A do Valdir Sternagel ainda não entrou e tal. Vai entrar tudo agora nesse final de semana. Sábado e domingo vão todas. E na segunda... Vão para onde?
para o meu canal no YouTube. Para você ficar mais ligado no que está sendo produzido e que dia está entrando, se inscreve lá no canal. Inscreve agora. Terminando aqui a live, vai na bio aqui do meu perfil, tá lá, vai direto, cai na live, se inscreve no canal que você vai, põe o sininho lá, você vai receber as notificações do que está sendo produzido. Também, além das lives, a gente produz também, todo final de semana, a gente produz um devocional, que tem a ver com um fato importante da semana. Mas eu quero lembrar vocês que segunda-feira a gente tem o 5º episódio da série Ícones da Esperança e a gente vai falar sobre mais uma mulher cristã. Zilda Arnes será a nossa homenageada, a nossa ícone da esperança, reverenciada e homenageada na segunda-feira. Portanto, segunda, 21h30, a gente tem um encontro marcado aqui mesmo. Regina, beijo enorme, beijo para todo mundo. Segunda-feira estamos juntos. Se cuida, boa noite, viu? Você também. Deus abençoe, pessoal.